Deus está falando através do louvor. Deus está usando cada cantor. Aqui nós temos cantores de todas as partes. Nós temos um jovem talento que vocês vão conhecer ainda nesta manhã, que vai conquistar o coração de vocês. Mas eu quero ler na palavra de Deus. Se você puder me ouvir, eu quero ler o versículo básico do sermão deste ano. Se vocês não me ouviram, ninguém canta aqui mais. Tá? Ninguém canta. Está no capítulo 5, no versículo 4 do Evangelho de Mateus. Está escrito assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vou repetir: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Olha bem. 1988, final de 88, pastor Mário de Oliveira, pastor Antônio Genaro, idealizaram o Sermão da Montanha. A repetição do Sermão da Montanha, porque ele foi idealizado pelo próprio Senhor Jesus. E quando ele idealizou o Sermão da Montanha, idealizaram a realização dele, me chamaram e colocaram como coordenador do evento. Este ano é o 19º ano do sermão em Belo Horizonte. Ficamos 3 anos sem ter o sermão em Belo Horizonte. Não é porque o sermão traz dano a Belo Horizonte, não. É por perseguição religiosa. Mas este ano eu resolvi que o sermão tinha que voltar a realizar em Belo Horizonte. E foi quando conseguimos, através do apoio da Prefeitura Regional Barreiro, esse espaço aqui. E aqui nós estamos. Não foi fácil organizar tudo isso. Foi muito complicado. E eu já falei esta manhã aqui para vários órgãos de imprensa que estão aí conosco. Televisão, rádios, jornais, etc. E o tema deste ano é bem-aventurados que choram. Você pode observar que em qualquer lugar que você chegar e tem alguém chorando, você vai ver alguém se comovendo e querendo consolar aquela pessoa. Mas o consolo humano, ele traz muito pouco resultado na nossa vida. Quando não, a pessoa também começa a chorar conosco. Mas eu me lembro de uma história que tinha 2 multidões. Ficou até legal aqui do jeito que colocaram o palco, que ficou uma multidão à direita e outra multidão à esquerda. Uma multidão saía da cidade e a outra multidão entrava na cidade. Isso quer dizer, tinha uma multidão vindo da direita e outra vindo da esquerda. A multidão que saía da cidade acompanhava a morte. A multidão que entrava para a cidade acompanhava a vida. Quem lê a Bíblia já matou a charada onde eu quero chegar. Saía da cidade uma mulher acompanhada de uma multidão de amigos, e aquela mulher chorava copiosamente, porque era uma dona de casa que tinha um lar abençoado. De repente a morte veio e levou o seu marido. Daquela família restou ela e o seu filho.
De repente a morte veio e levou o seu filho. E ela passou algumas horas ali chorando em torno do seu filho, lamentando, e certamente perguntando: Deus, por que, qual motivo o Senhor levou o meu filho? Até chegar a hora de ir para o sepultamento. E o sepultamento seria fora da cidade. E vinha ela na frente chorando, atrás o pessoal carregando numa marcha fúnebre o seu filho morto, e atrás do seu filho morto uma multidão chorando e planteando. Mas em direção à cidade vinha um homem rodeado pelos seus amigos e por uma multidão que acompanhava. Eu quero que vocês entendam que nem todos que acompanhavam aquela multidão estavam ali porque acreditavam. É possível que aqui nesta manhã tem gente que está aqui, não está aqui porque acredita. Está aqui para fazer festa. Mas enquanto que o autor da festa fica de lado na sua vida. A multidão que saía da cidade tinha uma mulher planteando, chorando, com um filho morto. Era a multidão da morte. A multidão que ia adentrar a cidade, estava na frente um homem que se declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ao seu redor, os seus discípulos. E a multidão que o acompanhava. Aquela multidão que o acompanhava, nem todos acreditavam nele. Alguns queriam achar um meio fraco nele, frágil, para o perdurar e para até mesmo o condenar à morte. Ou lançar na prisão. Mas aquela multidão acompanhava a vida. Eu até me lembro de quando eu fui ser missionário, começou o ministério na ilha do Marajó. Lá existe o encontro da água doce com água salgada, onde formam as pororocas. A água doce briga para não entrar na salgada. Mas a salgada acaba vencendo a água doce. Tanto é que o mar acaba engolindo toda a água doce. E quando vinha aquela multidão que acompanhava a morte, chorando e planteando, a multidão que acompanhava a vida aproximava, e quando aquele homem que diz que ele era o caminho, a verdade e a vida, aproximou daquela mulher que chorava copiosamente e disse: mulher, não chores, mulher. E pediu para ver quem estava morto. Certamente quem acompanhava a morte diziam entre eles: como pode falar para ela não chorar se tudo que ela mais amava na vida, o resto da sua família está morto? Mas a multidão que acompanhava a vida sabia que algo diferente ia acontecer naquela hora. Aí de repente eles baixam ali o que nós chamamos de caixão. E quando Jesus vê aquele moço jovem ali morto, atado, amarrado com as suas ataduras, ele diz: jovem, eu te digo, levanta deste lugar. Eu sei que naquela hora muitos deram gargalhadas. Mas aquele jovem ouviu a voz do Todo-Poderoso. A morte naquela hora se curvou diante da vida, e aquele jovem que estava morto ressuscitou. E quando ele ressuscitou, Jesus disse: mulher, eu não disse, não chores, mulher. E eu digo para vocês que aquele ato de Jesus já fazia parte do sermão da montanha, quando ele disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados.
Talvez você que está me ouvindo aqui pessoalmente ou através das ondas sonoras desse microfone, aí você tem derramado lágrimas. Talvez você tenha chorado por estar sendo vítima da violência deste mundo, que são as drogas. Talvez você está derramando lágrimas por um problema de doença incurável na sua família. Talvez você está derramando lágrimas por um problema de moradia, por um problema de emprego, por um problema financeiro, por um problema profissional, sentimental. Alguém da sua família está preso, mas eu quero te dar uma boa notícia nesta manhã. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E se nesta manhã, assim com a disposição que você cantou, dançou, balançou as mãos, sambou na presença de Deus, e Ele vai fazer muito mais. Se você entregar para Jesus, Ele vai te consolar, Ele vai enxugar suas lágrimas, e você será uma pessoa vitoriosa. O que mais se falou aqui nas músicas é sobre vitória. E eu pergunto para você, você conhece algum cristão derrotado? Se você conhece, você tem que ensinar para ele que derrota não é coisa de cristão. E se ele ainda permanecer derrotado, você tem que orar para que ele seja vitorioso. Porque desde o dia que eu encontrei Jesus, aos 13 anos de idade, pobre, fui morador de ruas em Belo Horizonte. Hoje o pessoal diz, mas como pode, mas você fez para chegar a ser autoridade eclesiástica, autoridade parlamentar? Eu disse, o meu Deus é dono do ouro e da prata. E eu aprendi isso quando eu tinha 13 anos de idade. E eu acreditei nisso. E sabe o que eu me alegro? Os tempos estão passando. E eu estou pregando. O povo está se convertendo. Os filhos da fé estão se levantando. Superintendente aqui, cantor ali, pregador lá, obreiro, diácono, professor bíblico, professor de teologia, professor de escola bíblica, presidente de jovem, cantores, levitas, e o nome de Jesus está sendo espalhado por essa nação. E eu ouvi um testemunho antes de ontem à tarde, quando alguém que já está aqui conosco, já esteve aqui no palco, vai voltar daqui a pouco, disse que estava lá na Flórida. E de repente, quando ele se apresentou lá numa apresentação evangélica, alguém o procurou e disse: lembro de você no Sermão da Montanha. Quando é que vai ter o próximo? Ele já está com problema lá de espaço, não sei o que e tal. Quando ele chega no Brasil, o telefone dele toca e eu digo: Sermão da Montanha está de volta e você tem que estar conosco. E aquela pessoa dizia: eu fui. Aquela pessoa diz para ele: eu fui alcançada por um milagre no Sermão da Montanha. Eu quero que vocês saibam que dentro do Sermão da Montanha em Belo Horizonte, Deus fez muitas maravilhas. E está continuando fazendo, e vai fazer hoje. Eu conheço um pregador de alto nome que hoje ele prega no Brasil inteiro. Ele prega muito em Belo Horizonte. E esse pregador estava mendigo, morando na rua de Belo Horizonte, e numa sexta-feira da Paixão, ele foi no Sermão da Montanha para ver, porque ele ficou falando que ia ter pão e peixe, ele queria que alguém desse pão e peixe para ele comer. E ouvindo a palavra de Deus, ele levantou, voltou para Jesus, e hoje ele é o desbravador da palavra de Deus. E eu quero que você que está aqui nesta manhã, não importa a sua idade, não importa a igreja que você participa,
Se você ainda não tem Jesus no coração, hoje você vai chamar Jesus para entrar na sua vida. Você já chamou ele de maravilhoso, você já chamou ele daquele que garante a vitória. E eu estou dizendo para você, ele enxugará todas as lágrimas dos seus olhos. E você será uma pessoa tremendamente vencedora a partir de hoje. E se você é um vencedor, você continuará sendo uma pessoa vitoriosa para sempre. Por isso, repito para você, você que tem um vizinho, um amigo, um parente que está chorando por ter alguém na sua vida, ou alguém que você conheça que está com tremendos problemas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O encontro da morte com a vida. O que aconteceu? A vida superou a morte. E prova isso mais tarde, quando mataram Jesus, sepultaram ele. Quando foram lá procurar visitar o seu corpo, ele não estava mais morto. Ele já estava vivo, e vivo ele vai permanecer. Quem quer receber uma oração para ser vitorioso? Quem quer ver sua família vitoriosa? Põe a mão na sua cabeça. Eu vou mandar uma bênção e vai ser um milagre na sua casa. Se tiver alguém doente aqui, vai ficar curado nesta hora. Se tiver alguém aqui que é viciado, vai ficar libertado. Se tiver alguém na sua casa doente, você vai pôr a mão direita para você e esquerda para essa pessoa. Porque quando você chegar lá, ela já vai estar curada. Fecha os olhos. Grande Deus e poderoso Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, o Senhor que operou milagres no sermão da montanha, o Senhor que operou milagre ressuscitando o filho da viúva de Naim, o Senhor que operou milagre ressuscitando Lázaro, o Senhor que operou milagre me levantando um dia do pó e me colocando na tua presença. Olha nesta hora, Deus, para todas as pessoas que oram comigo. Uns querem ser vitoriosos, vencedores. Outros querem ser curados de uma doença que está no corpo. Um dia, Deus, o Senhor me curou de uma doença que a medicina, por 22 especialistas, eu estava desenganado. Mas o Senhor me consolou, me curou, me restaurou a saúde, me tornou um homem vencedor, vitorioso. Faça o mesmo na vida de cada pessoa que aqui está. Pai, mas tem gente aqui que deixou alguém em casa doente, no hospital, alguém que está preso, encarcerado, alguém que está desaparecido de casa, e esta pessoa, Deus, sonha em ver este parente, este amigo, esta pessoa da família conosco no próximo sermão da montanha, curado, libertado.